Olá, turma! Sejam bem-vindos à unidade 3 do componente curricular Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. Nessa unidade 3, intitulada Intervenção na EJA, o plano de aula, com uma carga horária de 24 horas, nós iremos literalmente botar a mão na massa. Aqui eu disponibilizo para vocês um estudo de caso, onde vocês irão ler todo o estudo, todo o texto que está lá disponível no estudo de caso e analisar esse estudo de caso. E aí você vai pensar, olha, a partir desse estudo de caso, como a professora Rosa poderá alfabetizar e letrar os alunos que constam nesse estudo de caso, de forma a contribuir para essa formação desses alunos e ainda reduzir a evasão na turma que a professora Rosa acompanha. Então, vocês vão responder essa questão ao estudo de caso e depois, a partir desse estudo de caso e dessa resposta, vocês vão elaborar um plano de aula. Então, é um plano de aula que ele tem que ocorrer durante um dia. Então, como a educação de jovens e adultos que vocês estão trabalhando é do 1º ao 5º ano, vocês vão, e do 1º ao 5º ano, o professor é o único professor que trabalha todas as disciplinas curriculares, vocês podem dividir ou fazer um plano de aula para uma aula de 40 minutos ou um plano de aula para 2, 3 aulas seguidas, então as aulas devem ser no mesmo dia. Eu posso ter no máximo a quantidade de aulas que eu tenho no noturno. Então, se noturno eu tenho 5 aulas de 40 minutos, eu vou poder ter no máximo 5 aulas no meu plano de aula. Se eu quero preparar para 4 aulas, porque a educação de jovens e adultos, principalmente para séries de 1º ao 5º ano, ela costuma terminar um pouco mais cedo e eles têm 4 horários no noturno. Então, eu posso fazer meu plano de aula para essas 4 aulas, ou apenas para 2 ou 3 aulas antes do intervalo e uma aula depois do intervalo. Então, isso fica por conta de vocês. Só que é importante, na hora de elaborar esse plano de aula, pensar, será quantos minutos eu vou gastar para desenvolver essa atividade com os meus alunos? Então, é importante ponderar sobre quanto tempo você vai gastar nessa atividade para pensar a elaboração desse plano de aula. Esse plano de aula, ele pode compor algo maior, que possa ter uma aula antes, uma aula depois, mas para o estágio, na EJA, vocês vão planejar uma aula, que pode ser a primeira aula de um projeto, ou a aula do meio, ou a aula final. Mas uma aula que consiga trabalhar essa ideia de leitura e escrita dentro dessa perspectiva trabalhada pelo Paulo Freire, da educação como prática de liberdade. Então, vamos pensar essa atividade, vamos aproveitar esse espaço. No espaço da elaboração do plano de aula, consta um modelo de plano de aula, para vocês saberem o que tem que ter no seu plano de aula, como que você vai elaborar. Além do modelo aqui nas atividades, se você quiser ir direto lá na Linkedoteca em modelos, você vai, na pastinha escrito modelos, você vai encontrar também o modelo de plano de aula, junto lá com as normas da BNT. Então, fiquem à vontade, aproveitem esse módulo e aqui nesse módulo vocês vão utilizar toda aquela parte teórica que vocês estudaram na disciplina de EJA e que vocês também estudaram aqui na unidade 1 e vão aproveitar aqueles aspectos que vocês viram nos documentos da educação de jovens e adultos. Quais são os conteúdos que eles trabalham, como que é trabalhado, como que é pensada a divisão. Então, esse plano de aula ele vai ser elaborado para uma turma do 1º, 2º ou 3º ano, 4º ou 5º ano do ensino fundamental. Então, você vai selecionar uma dessas séries e planejar, elaborar esse plano de aula respondendo aos problemas que a professora Rosa tem na turma dela. É isso. Qualquer dúvida vocês vão poder colocar no fórum de dúvidas, estaremos disponíveis, os tutores e eu responderemos ao fórum de dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o estágio ou sobre o desenvolvimento dessas atividades. Então, nesse momento, vocês vão analisar esse caso,
Vão ler com calma, pensar sobre essa prática, sobre essa educação de jovens e adultos. E lembrando o seguinte, essa unidade 3, que é a intervenção na EJA, por que nós estamos elaborando um estudo de caso? Hoje nós elaboramos o estudo de caso, estamos trabalhando com o estudo de caso, porque a realidade do Brasil, que é esse ensino remoto durante o período de pandemia, quase que acabou com a educação de jovens e adultos. Porque a maioria das escolas que ofertam a educação de jovens e adultos nessa modalidade de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental não estão oferecendo ou fechar a turma porque os alunos não conseguiram acompanhar no modelo remoto, ou não oferecem a oportunidade do aluno acompanhar como estagiário. Então, pensando nisso, nós estamos oferecendo o estudo de caso, que é a partir de uma realidade de uma escola no interior de Goiás. O estudo de caso, ele está baseado em fatos reais que acontecem aqui nessa escola e serve de base para vocês pensarem como planejar, como será a prática na educação de jovens, nas salas, na educação de jovens e adultos. Eu espero que esse módulo contribua muito com a prática de vocês e com a formação enquanto futuros professores que poderão atuar também na educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos à unidade 3, bom trabalho e nos encontramos novamente na unidade 4. Até mais!